Bom, hoje foi um dia de imprevistos, né? Os ônibus não ajudaram a gente, faltou muita gente, até os funcionários que ajudam a gente aqui na organização do auditório hoje não vieram. Então a gente fez de tudo um pouco aqui para funcionar, mas funcionou. No final deu certo, assistimos o filme, agora vamos debater um pouquinho. Eu tenho que dizer para vocês, esse foi um dos direitos em cartaz que eu agendei com mais antecedência de todos até agora, porque normalmente vocês sabem, né, de vez em quando tem até aqueles momentos loucuras, né, às vezes eu estou dando aula e aí uma semana antes do direito em cartaz eu paro, o que foi que você falou? Eu acabei de ter uma ideia para o direito em cartaz. Aí eu vou correr atrás de alguém para conversar com a gente, um filme para passar, mas esse filme em específico, eu já tinha assistido esse filme há um tempo, e ele me deu um clique, eu falei, eu preciso de alguém para debater esse filme. E aí tem um aluno nosso que sempre está aqui presente, e ele sempre dá uma força muito grande para a gente lá com o pessoal da organização Jaime Câmara, que várias vezes já inseriu algumas notas falando sobre o evento. E por coincidência ele sempre repassava para mim os e-mails da Mariane, né? Então sempre falando, olha, a Mariane vai dar um help para você lá na CBN, vai dar um jeito. Aí um dia eu falei para ele, o que você acha se eu convidasse a Mariane para vir debater com a gente? Você acha que ela ia ter um espacinho na agenda dela para acordar cedo no sábado, né? Vir aqui debater um filme, ser provocada, porque os meninos esses meninos são abusados, viu, Mariane? Eles são abusados. Se você pegar os anteriores, eles não seguram não, tá? Aí eu falei, será que ela se dispõe? Ele falou, olha, tenta com ela, vamos ver. E eu mandei o e-mail sem muita pretensão. Já mandei até falando assim, olha, é só para maio. Eu falei assim, numa dessas ela às vezes até consegue encaixar na agenda, né? E ela me respondeu, tudo bem. Eu até achei estranho. Eu falei, Torcélio, confirma com ela para mim se tudo bem, significa que ela vai participar mesmo, se ela entendeu que vai debater, se ela entendeu que os meninos são cruéis, assim. Não, ela entendeu. Perfeito. Então hoje eu queria convidar para debater com a gente aqui Mariane Ribeiro, que inclusive é formada em Direito também, né? E coordenadora executiva da Rádio CBN. Gente, só para não perder o costume, eu vou fazer... Eu juro que eu tenho que parar de assistir esses filmes aqui. Eu tenho que assistir em casa e não vir assistir de novo aqui com vocês. E toda vez eu penso em alguma coisa que eu podia falar e quando chego aqui eu mudo de ideia. Enquanto eu estou assistindo o filme, parece que o sábado de manhã é inspirador, né? A gente vai tendo alguns insights assim e acaba prejudicando, porque aí as ideias ficam desorganizadas. Mas aqui tem tanto assunto que a gente pode tratar. Eu me lembro até um dia o Vitor me parou na PUC. Fred, qual vão ser os temas? Acho que eu te falei isso no e-mail também, né? Os temas. Tem tanta coisa, liberdade de imprensa, liberdade de informação, responsabilidade da informação, até o marco civil da internet, tem tanta coisa que ele não tem tempo para falar tudo isso. Mas tem algumas coisas que eu acho que ficam aqui pra gente, e aí eu vou dar o start principalmente para vocês que são na grande maioria, imagino, o curso de Direito, PUC, ESUP, tinham algumas pessoas do Universo. Há muito pouco tempo atrás o STF discutia a constitucionalidade da lei de imprensa. E o STF resolveu que a lei de imprensa não foi recepcionada pela Constituição Federal. E muita gente questionava, mas espera lá, então a imprensa não tem limites mais? E aí a resposta do STF foi diferente, falou não, a imprensa não tem censura, limites ela sempre teve. Limites ela tem como qualquer pessoa tem. Limites é baseado na responsabilidade, baseado nas consequências do que você faz. Então, na verdade, a limitação da imprensa é uma limitação genérica. Ou seja, toda a liberdade de informação pressupõe responsabilidade de quem lida com essa informação. E essa responsabilidade, quando causa prejuízos, necessita também de uma reparação. E nós já tivemos alguns casos desastrosos na imprensa brasileira. Eu nunca consegui esquecer o caso do Colégio Base de São Paulo, que na época eu acompanhei, que era uma coisa absurda. As pessoas condenaram, os dois morreram, uma suicidou, o outro morreu em seguida, e depois eles constataram que os dois eram inocentes das acusações de molestar crianças, né? Eram donos de uma escola em São Paulo e depois foram inocentados. Então, a irresponsabilidade da mídia brasileira, de vez em quando, principalmente da mídia marrom no Brasil, né? É um negócio meio cruel. Então, se a gente pega exemplo, por exemplo, de países de primeiro mundo, países europeus, você não pode sequer publicar o nome do investigado enquanto ele não é condenado. Você publica siglas. Por quê? Porque, por enquanto, ele é suspeito. E a opinião pública, a massa, não tem responsabilidade na recepção da informação. A gente não pode nem exigir responsabilidade da massa na recepção dessa informação. É algo surreal você exigir isso de uma massa tão complexa. No caso do Wikileaks em questão,
Na época, o Julian Assange foi tratado como um grande herói, né? Houve um movimento mundial. O Bono Vox pedia: libertem Julian Assange. Para quem não sabe, o Julian Assange está até hoje, inclusive, na Embaixada do Equador. Não pode chegar um pé para fora da Embaixada, porque existem 50 policiais da Scotland Yard cercando 24 horas a Embaixada do Equador, esperando a saída dele. Porque existe um pedido de extradição que foi concedido da Inglaterra para a Suécia, salvo engano, Suécia, Islândia, não me lembro agora, que foi onde ele cometeu, na Islândia, acho. Também não importa. Onde ele cometeu crimes sexuais. E o mais curioso são os crimes sexuais que o pessoal imputou a ele, né? Porque lá é crime você manter relações sexuais sem preservativo, se a outra pessoa não consentiu. Então esse é o crime que ele está sendo acusado. Mas ele chegando lá é uma ponte para ele responder nos Estados Unidos por tudo, que na verdade deram um jeito de criar uma responsabilidade na informação dele. Óbvio, gente, que esse filme é um filme que foi baseado numa das versões. A gente tem que tomar muito cuidado nessa história da responsabilidade da informação, porque nem sempre a informação pela informação é uma coisa boa. Nós vimos aqui a quantidade de pessoas que correram risco em virtude dessas informações. Nós vimos aqui que muitas vezes, e aí eu cheguei a escutar um embaixador norte-americano aqui em Brasília falou um negócio que eu até não concordo. Ele disse: olha, determinadas informações têm direito de privacidade, como no casamento. Ninguém vai sair por aí passando os problemas do casamento alheio por se tratar de verdade. O simples fato de ser verdade não quer dizer que tem que ser aberto para todo mundo. Óbvio que o exemplo do casamento é péssimo, porque aqui nós estamos falando de governos, nós estamos falando de poderes, né, de estados, ou seja, em tese o cidadão tem o direito de ter acesso, tem o direito de saber tudo aquilo, mas ainda assim com responsabilidade. E aí tem dois momentos no filme, que eu acho que eu vou encerrar a minha provocação com esses dois momentos. Um deles é quando a Sarah comenta no filme: olha, eu passei 14 anos estudando, fui para o exterior, me formei, quantas vezes eu me peguei horas e horas tentando moldar a frase que eu ia utilizar para não gerar um conflito mundial. E aí de vez em quando a gente pensa como é difícil essa costura das relações internacionais para que efetivamente não haja um conflito mundial, que é o nosso maior interesse. Porque o conflito está sempre presente, a possibilidade sempre existe. E é tudo muito frágil, né? Você tem a possibilidade nítida do conflito, para de repente chegar alguém e jogar a gasolina na fogueira, né? Aí de repente a pergunta dela foi: eu não sei quem é que vai ser julgado de forma mais severa, eu que fui extremamente cautelosa antes de falar, ou se ele que jogou aquilo na fogueira. Por quê? Porque a opinião pública nem sempre tem a sensatez de analisar isso. E no fim, lá no finzinho, quando ele começa a discutir, quando ele dá aquela última entrevista, aquela entrevista de fato aconteceu. Na verdade, o Julian Assange criticou muito esse filme, tá? Ele começa a falar: às vezes as coisas se dizem efetivamente respeito a nós, dizem efetivamente respeito a mim. E aí a gente para pensar no tamanho do ego do sujeito também. E quando ele deu uma entrevista no Fantástico, não sei se alguém lembra disso, com a camiseta da seleção brasileira, ele que é o grande defensor da liberdade completa da expressão, quando foi dar entrevista para o Fantástico, a primeira coisa que o repórter falou foi: ele censurou tudo que eu queria perguntar. Ele censurou inclusive o lado que a câmera ia ficar. Diz que ele que escolheu, ele forneceu as perguntas antes, ele já elaborou as respostas, disse qual era a entonação que o repórter deveria usar, ainda exigiu que a câmera pegasse um determinado ângulo dele que ia parecer melhor. E a entrevista só poderia ser feita se fosse na mansão de alguns milhões de libras esterlinas que ele tinha em Londres. E esse é o nosso ícone da liberdade de expressão. Diferente de um outro ícone que a gente já analisou aqui, que foi o Larry Flynt, né? Que perdeu tudo, passou tudo que ninguém gostaria de passar em prol da liberdade de expressão. Então, às vezes, a gente tem que analisar, inclusive, a efetividade, a necessidade efetiva da informação. É óbvio que ele trouxe muitas informações que eram necessárias, muitas informações que a gente, de fato, precisava receber, muitas coisas foram mudadas. Agora, a pergunta que fica é: a que preço? A que preço isso tudo foi mudado, né? Então, agora eu passo para a Mariane para a gente escutar algumas considerações. Bem, primeiro, bom dia a todos. Para mim é um prazer estar aqui, podendo participar, discutir um pouquinho, trocar ideias com vocês. Agradeço muito o convite feito pelo Frederico. Diferente do que ele falou,
a minha agenda não é tão cheia assim, com certeza eu acharia um espaço para vir aqui para trocar ideia com vocês, porque eu acho muito oportuno esse tema. A gente começou a discutir, na verdade, sobre qual filme nós falaríamos há muito tempo, mas quando o Frederico mandou o e-mail dizendo que havia escolhido esse filme, eu achei super interessante e oportuno pelo momento que o Brasil está vivendo. Eu digo Brasil, lógico, falo também, acho que serve para o mundo todo, mas o Brasil principalmente em relação a essa discussão toda sobre o marco civil da internet que a gente teve recentemente, né? A aprovação no dia 23 de abril, e eu acho que a gente trazer essa discussão toda é sempre muito importante. Não tinha assistido ao filme, foi a primeira vez que eu assisti, já tinha lido algumas colocações, algumas críticas, a insatisfação do Assange em relação ao que foi mostrado nesse filme. Ele inclusive indica um documentário aí que, segundo ele, é o que relata realmente a verdade sobre o Wikileaks. Eu vejo com muita preocupação coisas dessa natureza, principalmente por vir de uma área profissional como o jornalismo. A gente está o tempo todo lidando com esse tipo de situação. Ali a gente vê o The Guardian servindo como instrumento aí muitas vezes de divulgação de informações tão importantes. Enfim, acho que o jornal está fazendo o papel dele, mas a delicadeza que há em se divulgar temas, assuntos tão importantes e que acabam refletindo na vida de tantas pessoas, isso é muito delicado. Como coordenadora de jornalismo da CBN, naturalmente eu lido muito com isso. A gente recebe os mais variados tipos de informações diariamente. Às vezes você fica tentado em levar aquilo ao ar, mas é preciso que tudo seja muito bem analisado, é preciso que tudo seja observado com muito detalhe e investigado antes de você levar ao ar. Qualquer tipo de acusação, qualquer tipo de exposição de pessoas é muito delicado. O Frederico falou sobre essa questão do Colégio Base. Eu acho que esse é o ícone maior que a gente tem no Brasil recente, não tão recente, mas assim, que a gente traz ainda na memória, uma questão tão delicada, envolvendo vidas, envolvendo crianças, enfim, e que foi tratada de uma forma leviana e acabou gerando tanto problema, respingando em tanta gente e dando um exemplo de como não fazer jornalismo daquela forma, né? Eu acho que é importante a gente sempre lembrar das coisas erradas, das coisas negativas que a gente traz aí, tem aí ao longo da história, para que não seja feito novamente. Como em tudo na vida da gente, acho que a gente deve usar os momentos ruins e errados para tentar, pelo menos, não repetir aqueles erros. Nas aulas de direito da comunicação, por exemplo, a gente estuda muito isso, que é a questão de como noticiar, que interesse aquele assunto tem na minha vida, que interesse aquele assunto vai ter para a população em geral. Vale a pena os sites de fofoca, os paparazzi, ficarem em cima de determinadas pessoas, levando aquilo como uma informação interessante, até que ponto a privacidade da pessoa deve ser respeitada. Então são muitos aspectos que eu acho que a gente tem para analisar e que é importante que a gente pare e pense sobre isso, porque eu imagino que quando envolve vida, né, quando envolve gente, é tudo muito delicado. A gente precisa ter responsabilidade em relação a isso. E essa questão de informação que a gente está vendo, eu acho que a gente está vivendo um momento muito ímpar de transformação do que é informação. Eu acho que a informação está vivendo esse momento de transformação. O que é a informação? Quem hoje detém a informação? Acho que todos nós podemos dizer que temos o poder da informação nas mãos, né? Hoje a internet está aí e o que acontece é publicado. Quando eu cheguei, o Frederico me recebeu comentando que a greve dos trabalhadores do transporte e as consequentes
situações que se desenvolveram ontem, acabou atrapalhando um pouco o evento. E a gente conversou rapidamente sobre isso e eu fiquei imaginando. As cenas que a gente viu ontem na TV, elas refletem uma situação bem alarmante no meu ponto de vista, que é: tudo aquilo começou porque um grupo de motoristas resolveu se manifestar, resolveu parar, cruzar os braços por conta de uma insatisfação em relação ao salário. Mas as cenas que a gente viu mostram o quê? Não são os motoristas apedrejando os ônibus, não são os motoristas ali depredando o transporte, o que é ali necessário para a população no dia a dia. Então a gente vê que há um equívoco muito grande, as pessoas muitas vezes perdem a noção, perdem a mão, digamos assim, perdem a mão e acabam fazendo mau uso de um instrumento que eu acho tão válido, que é a manifestação. Acho que a manifestação bem usada, bem trabalhada, ela é importante, sim. E tudo isso eu estou falando por quê? Porque eu acho que isso tudo tem a ver com informação, né? Você com o celular na mão hoje, você tem o poder da informação na sua mão. Haja vista qualquer fato. Se eu cair aqui desse palco, provavelmente tem alguém filmando ali e essa situação vai estar daqui a alguns minutos na internet e disponível para todo mundo. Então eu acho que a delicadeza do momento que a gente vive em relação à informação é muito importante. Nós estamos participando desse momento de transformação do que é essa informação e da responsabilidade que a gente tem. Acho que a liberdade de expressão, eu mais que ninguém, por ser uma profissional da área de comunicação, eu acho que é indiscutível, né? E acho que a gente não pode nunca retroceder em relação a isso. Acho que a gente tem que fazer valer essa liberdade, mas sem nunca deixar de cobrar o quê? A responsabilidade. A responsabilidade até civil, né? De eu assumir o que eu faço, de eu ter a possibilidade de pagar caso eu me exceda, caso eu use de forma equivocada esse poder. Então, eu acho que todos esses pontos, acho que tem que ser pensados, tem que ser analisados, porque envolve a vida de cada um de nós. Acho que cada um de nós acaba, se não for feito um bom uso disso daí, acaba sendo até refém de tudo isso. Então, acho que esses pontos... E o filme ele é muito interessante porque, como o Frederico disse, trabalha muito, mostra muito a questão do ego, né? Eu acho que o ego é algo muito, muito bem tratado aqui, porque até que ponto esse ego também pode ser o responsável por um desastre total. Acho que esses pontos são os principais. E uma outra questão que eu coloco, você colocou as suas questões aí, eu finalizo aqui colocando uma que eu achei interessante, uma das frases que foram ditas aqui, uma das colocações, que é essa questão da máscara. É muito fácil, né, você estar por trás de alguma coisa. As pessoas têm muita facilidade de se manifestar por trás dessas máscaras. E para expor ali, e se mostrar mesmo. Será que todo mundo teria essa coragem toda? Acho que a internet ela ainda traz essa obscuridade, essa questão de você poder se manter atrás de um pseudônimo, atrás de um perfil falso. E isso é muito importante. Isso até que ponto é essa máscara que te dá tanta coragem para fazer, muitas vezes, tantos absurdos, né? Essa colocação me chamou bastante a atenção. Eu queria que a gente refletisse um pouquinho sobre isso. E agora, eu espero que a gente troque ideias. Eu queria ouvir de vocês também as opiniões e as questões. É curioso, você falando do celular, eu lembrei que tem um livro do Thomas Friedman, chama O Mundo é Plano, acho que é alguma coisa da realidade do século XXI, nova realidade do século XXI, o mundo é plano. E ele cita uma coisa que ele achou interessante. Ele disse que foi dar uma entrevista na sede da CBS nos Estados Unidos, gravou a entrevista, tudo, tá? Quando é que essa entrevista sai? Não, ela sai hoje à noite. Então ele falou, bom, agora de manhã ainda, quando eu chegar na minha casa, vou pegar meu avião, vou chegar em casa, eu assisto a entrevista. Aí quando ele chegou embaixo do prédio, chegou um menininho com um celular, falou assim, posso fazer uma entrevista com o senhor? Ele falou, pode fazer uma entrevista. Aí ele já achou estranho, porque o menino, esse livro tem alguns anos, o menino pegou o celular, apontou para ele, começou a fazer algumas perguntas, e tudo bem, muito obrigado, e foi embora, só com aquele celular. Ele tinha acabado de descer de uma das maiores companhias, de uma das maiores empresas da área jornalística do mundo,
que era a CBS, e de repente encontrou com aquele menino com aquele celularzinho que ele comprou em qualquer lugar. A hora que ele chegou no aeroporto, que ele ligou o notebook, a CBS tinha marcado a entrevista para a noite, para poder editar, para poder preparar. Quando ele chegou no aeroporto, que ele abriu o notebook, o menino já tinha colocado na internet a entrevista. Já tinha chegado as informações e a CBS tinha perdido o furo. Por conta daquele menino que estava com o celularzinho. Isso, obviamente, nós estamos falando de alguns anos, o livro. Hoje isso é muito nítido. Hoje o próprio mundo jornalístico usa isso, né? A guerra do Iraque, para quem não acompanhou, o kit que era dado para o pessoal da Reuters era um Nokia N95, uma antena de transmissão por satélite e um carregador solar de bateria. Era dali que eles faziam a transmissão ao vivo. Não precisava de mais nada. Era uma anteninha que ele fechava, guardava no bolso com um Nokia N95, que foi o primeiro celular a transmitir a filmar com uma qualidade melhor, e um carregadorzinho solar. E sol é o que não falta no Iraque, né? Então a bateria não acabava nunca ali. E foi a primeira vez que o exército americano autorizou a imprensa a acompanhar, porque até então ela acompanhava de longe. Na guerra do Iraque não, ela já começou a acompanhar em loco os conflitos. Agora eu pergunto para vocês, por que a CBS demorou tanto? Porque ela tem uma responsabilidade, ela tem contas a prestar, ela edita, ela prepara. E esse menino com o celular na mão, qual que é a responsabilidade dele? Qual é a responsabilidade, por exemplo, de tanta gente com poder de... Gente, enquanto nós estamos falando aqui, tem gente escutando a gente, sabe lá Deus onde. Exatamente. Sabe lá Deus onde, acompanhando por um Facebook. Que inclusive anda sendo objeto de censura cruel, né? O Facebook anda... Mas é interessante, você colocou há pouco que a gente acaba conectado por meio de todas essas redes sociais. Para nós que somos, no meu caso, um veículo convencional, que é o rádio, um dos veículos mais antigos que tem de comunicação, a gente hoje não dá para se imaginar fora das redes sociais. Por quê? Porque essas redes sociais é que atingem cada pessoa, né? Elas é que conectam a gente de fato com o ouvinte. O rádio hoje, o rádio no dial ali, no aparelho, infelizmente é algo que está em desuso, assim, cada vez menos, né? As pessoas acessam por ali, mas pela internet não. Hoje a gente é ouvido onde quer que a internet alcance, né? E a resposta é muito rápida, e as redes sociais em geral são muito rápidas. A gente recebe diariamente Facebook, Twitter, WhatsApp, enfim, não dá para ficar fora. E essa rapidez, essa coisa toda, mostra que a gente não pode estar fora, a gente tem que estar inserido sim, né? Não dá para... Mas, ao mesmo tempo, expõe essas questões que ele está falando, que são delicadas, e essa questão, adorei essa história, não conheci, mas é isso. Você está na rua, nossos repórteres hoje, eles saem com a missão de trazer fotos da rua, de estar na rua, pintou alguma coisa interessante, manda para a redação, que a gente já insere logo no site. Então, é instantâneo, não dá, gente, não dá para esperar. Se eu não faço, qualquer um ali na rua faz. Então, esse momento de transformação que eu estou falando, que eu acho que é importante a gente discutir e entender que a gente faz parte. E se a gente faz parte, a gente tem responsabilidade, né? O que é essa nova informação? Agora um negócio que... aí está um ponto que eu quero ouvir opiniões. Até onde o anonimato é um direito. Justamente. No Rio de Janeiro, eles começaram com aquela lei proibindo as máscaras. O sujeito não podia... Na verdade, o marco civil da internet é exatamente isso. É proibir as máscaras na internet. Vem para regular, né? Muitas pessoas têm medo da regulamentação. E eu acho que, do ponto de vista da proteção, é válido. Agora, o que é o cuidado? É meu medo. Eu não tenho uma opinião 100% formada. Eu acho que o marco civil é necessário. Eu acho que ele tem pontos delicados. Agora, vamos pensar no seguinte. Nós estamos fornecendo informações de tudo. Nossa privacidade. Nós estamos formando mais ou menos o que o governo americano formou na lei antiterrorismo. A partir de agora, nós não temos mais privacidade. Os provedores têm que guardar todas as suas informações do que você acessou, onde que você foi, que hora acessou, o que fez por um ano. Aí eu pergunto, isso é exatamente a máscara da manifestação. Eu não posso me manifestar de maneira anônima mais. E no Rio de Janeiro nós discutimos muito isso, mas espera lá. Eu não tenho o direito de me manifestar de maneira anônima? A minha manifestação não pode ser feita? Agora tem sempre o outro lado. E aquelas pessoas que usam esse anonimato, por exemplo, para os crimes virtuais, para difamação. Só que aí esses dias eu estava me convencendo de que o marco civil era um negócio muito bom.
Ele tem algumas falhas que ele dá poder demais ao presidente da República. Exatamente. O presidente, em alguns pontos, ele pode simplesmente mudar algumas questões, por exemplo, quanto à neutralidade da rede, que foi um ponto muito legal do Marco Civil, muito positivo. Agora, em compensação, ele tem alguns outros pontos que começa... Porque se a gente está falando efetivamente no criminoso, o criminoso não usa os canais abertos da internet. O criminoso usa o que o Assange usa, que é o Tor. Para quem não conhece, não é a internet propriamente dita. O Julian Assange, ele usava um submundo da internet, né? Que é a Deep Web, né? Que é o submundo da internet, que em tese é seguro, por quê? Porque não é indexado, ninguém tem nome ali. Então o Marco Civil, por exemplo, não afetaria isso, porque isso não tem controle. Então, será que efetivamente nós estamos criando uma regulamentação para os criminosos, ou isso é uma desculpa já para uma censura prévia? Porque o Marco Civil ele abre muito espaço para debate nessa questão da regulamentação. A maioria dos países regulamenta, né, a internet. Tem essa preocupação e eu acho que cai muito nisso que você está colocando, nesse controle. É delicado. O nosso controle foi o considerado mais rígido do mundo até hoje, né? Esse que saiu agora, não tem nenhum país do mundo que tem um controle tão rígido. Agora, o que o pessoal descobriu esses dias, que para quem não sabe, tanto a internet quanto a Deep Web surgiram nos Estados Unidos, né? A internet surgiu como instrumento de comunicação militar e a Deep Web surgiu como uma saída depois que a internet ficou pública. Então eles criaram a Deep Web, a Marinha Americana, para poder se comunicar sem ser rastreado. Só que o problema é que o pessoal não sabe que a Marinha Americana não é boba também, né? Ela criou o que a gente chama de backdoor, né? A porta dos fundos. Então foi assim, por exemplo, que o Assange foi descoberto várias vezes. Então, eu fico pensando qual que é a efetividade do Marco Civil nesse radicalismo. Será que eu sou obrigado, o servidor é obrigado a manter? É a mesma coisa de falar que as suas ligações telefônicas vão ser gravadas durante um ano, vão ser gravadas e guardadas por um ano. Eu acho que tem pontos interessantes. Assim, eu vou defender um que eu acho interessante, mas que, é claro, depende do governo, que é a questão de oferecer o acesso à população à internet, né? Inclusive na base mesmo, trazendo isso da base. Esses pontos, ok, mas não discordo de você, acho que você tem razão em ter essa preocupação em relação a essa forma de podemos até pensar aí numa futura censura, né, uma coisa dessa natureza. Isso com certeza seria um retrocesso total. Quero crer que não venha a ser assim, mas nada nos garante, óbvio, né? Acho que tá nas mãos deles assim, e a gente não tem como em tese fazer nada para que isso não ocorra. Mas quero crer que não. Eu espero, óbvio, a gente espera que não, né? Mas como você falou sobre a questão da lei de imprensa também, que foi um momento também super controverso pelos mesmos motivos, né? E até hoje a gente ainda se questiona, assim, o nosso poder de divulgação de informação e de responsabilidade sobre o que é publicado, o que é levado ao ar, é muito grande. Então, eu acho que são questões que a gente precisa sim discutir, continuar debatendo, porque não dá para simplesmente aceitar, né? Eu vou ficar passivo aí, vou aceitar da forma que vem. Acho que os debates eles existem justamente para isso. Vocês já podem ir preparando para levantar a mão aí. Anderson, eu vou passar o microfone só para vocês saberem um exemplo. Essa semana teve uma decisão já baseada no Marco Civil da internet. O Ministério Público entrou com um processo contra a Google em virtude de uns vídeos que estavam no YouTube. O Ministério Público tinha retirado desses vídeos que eram pastores falando mal do candomblé, da Umbanda, chamando de macumbeiro, os demônios, etc. E o melhor foi a decisão do juiz federal. O juiz federal não disse, eu não vou aplicar o Marco Civil, eu não acho que isso tem que ser censurado. Ele falou assim, não, eu não vou fazer nada porque candomblé e Umbanda não é religião. Isso que na verdade é uma polêmica. A polêmica não é atentado à religião, porque isso não é religião. E aí o pior é que ele ainda elenca lá quais são os critérios para ser uma religião. Tem que ter um livro único como o Alcorão, a Bíblia, tem que ter um Deus, tem que... Ou seja, ele já criou as definições do que é uma religião, coisa que desde a época de Cristo ninguém conseguiu fazer. Ele conseguiu brilhantemente numa sentença definir: para ser religião deve preencher os seguintes quesitos:
Nem a nossa Constituição se atreve a dizer o que é uma religião, né? Ao contrário. Uma outra questão que eu queria colocar, e acho que vale a gente analisar também, é a diferença, por exemplo, do que faz o Assange do que fez o Edward Snowden. São situações semelhantes ou não? Eu acho que essa análise a gente pode fazer aqui também, que dá uma discussão interessante, porque muita gente vem comparando, inclusive fazendo associações entre os dois, e na verdade não há associação. Na verdade, o Edward Snowden já disse que o Assange foi uma inspiração. Sim, mas... Ele agiu de forma completamente diferente. Completamente. Essa associação, eu acho que ela nem deve existir, porque são situações diferentes e momentos, assim, e modos diferentes, né? E eu acho que, para cá, eu acho que a gente pode trazer essa discussão também, que é bem interessante. Quem quis assimilar essa imagem do Assange com o Snowden foi o próprio Assange, foi ele que começou a fomentar. Exatamente. Para trazer, olha, a mídia de herói, ele quer entrar nessa história. A visão para ele. Primeiramente, boa tarde. Parabéns, professor, por mais um evento brilhante como esse. E, assim, como pergunta, o que mais, assim, me chama a atenção é aquela história. Assim como o jornalismo, todas as profissões em si, mas o jornalismo e direito, a gente tem, algumas pessoas veem como, na verdade, assim, profissões opostas por conta da grande atuação. Para algumas pessoas, alguns atuantes mesmo. E a gente verifica muito aquela questão dos códigos de ética. A questão do código de ética para o jornalismo e a questão do código de ética para o direito. E aí me chama a atenção alguns aspectos que a gente fala assim, o jornalismo ele tem aquela questão muito do subjetivo, da interpretação, de ver como aquela informação ela vai atuar realmente para as pessoas que vão ter acesso a ela. E aí, por exemplo, a gente verificou agora recentemente aquela divulgação da informação da possível criminosa, lá acho que no estado do Rio de Janeiro, né, que foi linchada. No Guarujá, que ela foi linchada lá justamente por conta de informação e até questiona-se assim, qual a responsabilidade? Aqui no estado de Goiás, nós tivemos um caso um pouco emblemático também, que chamou um pouco de atenção, foi o seguinte, o jornalismo achou por interessante, não, a gente precisa de uma matéria que tenha capa e tudo mais, e nós vamos fazer essa divulgação. O que foi? Foi o caso daquela mulher em um salão de beleza do interior, que morreu após uma suposta escova utilizando formol. E aí divulgou-se, criou-se aquela questão toda, e assim como no direito, a pessoa que vai para o presídio, ela tem um certo ranço. E assim como no jornalismo, aquela pessoa que é, digamos assim, inocente, junto à Constituição, todos são inocentes, até que se prova o contrário, antes de um julgamento realmente adequado, mas pela mídia ela foi colocada como culpada no salão, né? E aí depois aquela matéria toda. Só que aí, após as averiguações policiais, identificou-se que na verdade não foi por conta da escova de formol, mas sim por conta de um processo gradativo que o marido queria matar a mulher. Mas aí, diferente da divulgação de página principal, a divulgação referente ao que de fato havia acontecido, ela ficou apenas uma mera matéria junto com os classificados, digamos assim, poucas palavras apenas para informar. E aí me chama a atenção o quê? Como que essa forma de verificação da informação, do que realmente pode ser passado, do que pode ser divulgado, ela é uma coisa, realmente, essa ética jornalística, ela tem realmente esse fundamento. E um outro aspecto também que me chama a atenção, recentemente, nós da Casa dos Estudantes da PUC, vivenciamos uma situação que tem uma questão ética do jornalismo, que é o quê? A questão do suicídio. E aí questiona-se o quê? O suicídio ele não é divulgado, a não ser que seja uma coisa de grande influência, realmente, por exemplo, um grande nome, como aconteceu com Getúlio Vargas, aquela coisa toda, depende das situações. E aí a gente ficou estranhando o quê? O delegado ele falou assim, gente, sabe o que é engraçado? Nós vivenciamos só no final de semana, na Semana Santa, pelo menos mais de 20 casos de suicídio na região de Goiânia, e de jovens. E o mais engraçado ainda é porque a mídia, por conta da questão da ética profissional, eles não divulgam, mas eles distorcem as informações. E aí a gente perguntou, mas como assim distorcer? Ele falou, não, porque eles estão falando que tem uma redução nessa quantidade de homicídios, mas os dados mostram o contrário. A quantidade vem aumentando de suicídios. E aí até que ponto realmente eu vou assim, digamos assim, vou ser bem leigo, porque assim, eu não conheço, eu não tenho como criticar profundamente. Estou dizendo assim com uma pessoa que vê de fora, né? Até que ponto realmente essa distorção ou manipulação dos dados, da informação, para fazer uma certa adequação, uma certa maquiagem,
é necessária, porque já dizia Nietzsche, né? Não vou dizer nas palavras dele, mas já dizia ele, na verdade não existe verdade, existem interpretações. Bem, vou tentar lembrar de cada ponto que você colocou. O que me levou a fazer direito, eu sou formada primeiro em comunicação, bem antes de me formar em direito. Eu entrei para o direito, eu me formei tem só 5 anos. Mas o que me levou, um dos motivos que me levaram a fazer direito foi a angústia que eu sentia quando repórter de não entender algumas coisas jurídicas quando eu ia reportar alguma coisa. E, obviamente, eu não tenho obrigação, como jornalista, de ser especialista em todos os assuntos que eu vou cobrir. Mas o direito me incomodava principalmente pela questão do juridiquês, que incomoda muito quando a gente vai traduzir isso, né, para grande massa, e isso me incomodava um pouco. E eu imaginava que, estudando aquilo ali, fosse facilitar a minha vida. Como facilitou? Hoje eu tenho uma clareza, obviamente, muito maior em relação a isso do que muitos colegas que ainda não fizeram, que não têm interesse em fazer o curso de Direito. Por que eu estou voltando a isso? Porque na faculdade de Direito, o que eu observava? Que, independente da profissão, existem bons e maus profissionais, né? Isso em qualquer área tem, e isso a gente leva também para a ética. A ética de qualquer profissão. Quando você coloca, por exemplo, essa não averiguação dos fatos, essa má apuração do que realmente aconteceu, isso aí implica vários fatores. Implica o profissional, implica a busca pela audiência, implica uma série de coisas que acabam levando muitas vezes a esses equívocos. O correto, óbvio, não é esse tipo de comportamento, né? As primeiras coisas que se aprende na faculdade de comunicação é apurar, checar, até que você possa noticiar aquilo de uma forma segura, de uma forma correta. Só que, infelizmente, não é isso que acontece em muitos casos. Em muitos casos, há a chamada briga pela audiência, né? A necessidade de dar um furo, de você querer ser o primeiro a informar. Muitas vezes, a maioria, eu até acredito, desses equívocos acontece por isso. É por essa ansiedade. Quando a gente está falando de agilidade, rapidez, de instantaneidade, acaba refletindo nisso aí. Por quê? Essa busca pelo imediatismo, pelo lance da audiência, de ser o primeiro a dar aquela notícia, muitas vezes acaba refletindo nisso. Notícias mal apuradas, notícias equivocadas, que depois nem sempre, concordo plenamente com você, têm o mesmo espaço para serem retificadas. E aí acontece isso. Você tem uma capa muitas vezes, você tem a manchete da TV ou da rádio, enfim, com um assunto tal. Se aquilo de repente se descobre equivocado, o reparo é desse tamanho. Então, assim, faço aí meia-culpa na questão, porque realmente acontece. É o correto? Não, não é. Essa questão do suicídio, a regra eu pelo menos, onde eu trabalho, não se divulga suicídio. Essa decisão não é minha. Eu trabalho numa rádio que ela vem de rede, ela é uma rede nacional, né? Nós somos afiliados. Então a gente tem regras a seguir, e mesmo as questões de ética da profissão rezam que você não divulga suicídio para não estimular, para não, de repente, fazer despertar nas pessoas o interesse por aquilo. Eu vejo colegas, eu vejo emissoras que divulgam, que acabam divulgando, e eu concordo plenamente que isso não é bacana. O suicídio, ele desperta a atenção. Se você parar e pensar, você geralmente, quando vê alguma notícia nesse sentido, você vai querer saber por que será, não sei o quê. E aquilo, eu imagino que desperte sim nas pessoas um interesse que é negativo. Então, eu me lembro desse episódio que você colocou aí e vi com preocupação, porque
esse aumento, se há, eu não sei esses dados que você colocou, dessa entrevista que você citou aí, do aumento do número de suicídios. E eu vejo com certa estranheza porque a gente geralmente tem acesso a essas informações, mesmo que a gente não divulgue, entendeu? Então, não sei se eu concordo, eu teria que avaliar melhor, mas não tenho acesso. Agora, com relação a essas questões que eu te falei, os erros acontecem, não estou me eximindo deles e nem aos colegas. Eles acontecem, infelizmente, como acontece em qualquer outra profissão. Acho que a gente tem que trabalhar sempre no sentido de fazer com que eles sejam cada vez menos, né? Que eles aconteçam cada vez menos. Mas hoje, infelizmente, eu concordo com você que existe e é uma realidade que não deveria, mas tem. Tem três coisas só para acrescentar. Uma delas, eu acho que a velocidade da informação nas redes sociais tem feito a imprensa buscar cada vez mais. A velocidade, a coisa é tão rápida que eu acho que não dá tempo nem de pensar nessas decisões. Então, às vezes, principalmente quando a gente fala de veículos menores que buscam espaço, essa busca de espaço vai a qualquer preço, né? Esse é o problema. Então, por isso a gente vê hoje tanto o programa sensacionalista. É péssimo, eles estão buscando espaço, até porque as redes sociais tomam esse espaço deles. Agora, tem duas outras questões que eu lembrei quando você comentando por que fez direito. A primeira observação que eu faço, e isso a gente tem a mania sempre, eu acho curioso isso, o pessoal tem, parece que é gostoso demonizar a Rede Globo, né, por exemplo. E eu fico pensando, será que o jornal nos induz a gostar daquilo ou ele produz o que a gente gosta de ver? O jornal só tem desgraça, o jornal só tem morte, o jornal só... Mas se tivesse outra coisa, será que teria audiência que tem? Pois é, eu fico pensando se o jornalismo atual ele é reflexo da sociedade ou a sociedade... Tem um negócio complicado, a gente gosta de jogar a culpa sempre para os outros, né? A culpa é da Globo. Mas se a Globo é a maior audiência, por quê? O Big Brother é um lixo. Mas por que está lá então, sei lá, 14 anos? 14 anos. Agora tem outra questão, que eu acho que é onde eu quero entrar na questão do jornalista advogado, e isso eu falo sempre para os meninos quando começam no primeiro período de faculdade. William Bonner não é nosso professor. Ele não está lá, apesar de ser uma concorrência terrível comigo, é terrível, terrível, por vários motivos. Ele tem tempo de ir para a academia, ficar em forma, né? Ele fica charmoso, grisalho, né? Então... Ele ganha muito dinheiro, até porque ele não é professor, né? Se fosse professor era outra história. O dinheiro fica só para os jornalistas, tá? Professor não. Agora, o William Bonner ele também não tem a intenção de passar, a ensinar ninguém sobre aquilo. Ele passa uma informação rápida, direta, e a informação que a pessoa quer ouvir. Se ele vê o sujeito, o delegado falou que foi latrocínio, para ele não interessa se esse é de fato latrocínio, se é homicídio, se vai para o tribunal do júri, se não vai, que recurso que é cabível, quanto tempo, o que ele pode recorrer em liberdade. Isso na verdade não interessa para ele, para a notícia. Para a notícia interessa, tinha um sujeito morto, a carteira dele não está lá e o delegado falou que é latrocínio. Então assim, agora o que é o problema dessa história? Isso é muito bom, é suficiente, vamos dizer, muito bom, não é suficiente para a massa. Agora, eu acho curioso que a gente tem tido um efeito contrário dentro das faculdades de Direito. Você, como saiu recentemente, acho que pode até ter percebido isso. Em vez de nós levarmos o conhecimento jurídico para fora, a gente tem trazido esse conhecimento popular para dentro. Por quê? Porque as pessoas preferem assistir aula com o William Bonner que comigo. Numa dessa eu acho que eu vou ter que ir para academia, vou ter que ficar grisalho, casar com uma Fátima Bernardes, né? Porque eu não estou conseguindo concorrer com o William Bonner. Então eu costumo ser, às vezes em sala de aula a gente vê o aluno debatendo ferrenhamente, com razão, sabe? O dono da razão. Aí você percebe que ele está usando os mesmos argumentos que o Jornal Nacional reproduziu. E que na verdade não é o que, sabe, para nós juristas isso não interessa. Nós temos uma razão maior, nós temos uma ética maior a ser discutida aqui. Eu acrescento uma coisa aí, que aí quando eu vejo, eu estou no meio das duas questões. Meus colaboradores lá questionando, mas isso é injusto, mas é a lei. Entendeu? Assim, quantas vezes eu me pego querendo falar, gente, é a lei, cumpra-se, né? Porque a tendência é que você queira
discutir o processo. Naquele momento não cabe discutir o processo, entendeu? Cabe o que diz a lei. Ah, mas soltou fulano, absurdo, e não sei o quê. Gente, é a lei. Com certeza o juiz que mandou soltar o fulano está mandando soltar porque o caso dele se enquadra nisso ou naquilo, né? Agora, uma observação que eu faço assim, quando você diz que as pessoas preferem o William Bonner a você, que absurdo isso, né? Mas assim, exatamente, com certeza. Mas eu acho que as nossas universidades, as nossas faculdades, têm ainda alguns equívocos, assim. Acho que a gente ainda tem dificuldade de traduzir as coisas de forma mais simplificada. E as pessoas sentem falta disso. Não estou dizendo para a gente nivelar por baixo, não é essa a questão. Mas eu acho que a gente tem que conseguir decodificar aquilo de uma forma que desperte o interesse, mas assim, sem perder essa questão legal que eu estou falando. Porque eu acho que as pessoas têm dificuldade, porque eu vejo do lado de lá e do lado de cá, entendeu? Há essa dificuldade. É algo que existe, infelizmente. Não vejo como, num primeiro momento, assim, achar a fórmula mágica. Acho que nem existe, não vai, né? Mas acho que a gente tem que buscar caminhos para que a academia seja interessante. Quando eu criei esse evento, lá no site do evento, pensando na descrição, tem muito convidado que chega preocupado, mas eu vou ter que discutir o filme, e sempre eu explico isso, eu falo, gente, a última coisa que nós vamos discutir lá é o filme. Porque, na verdade, o filme serve para quê? Para catalisar o debate. O filme serve para trazer à tona o assunto. A última coisa que nós vamos discutir aqui é o Julian Assange, porque não é o que define... A nossa vida não depende disso, né? Nós não vamos discutir o Julian Assange. Agora, você falando nessa questão, eu lembrei na CBN mesmo, esses dias, o Sardenberg discutindo na hora do almoço, ele falou uma coisa interessante. Ele citou o caso de um sujeito que estava defendendo uma tese de doutorado e disse que o sujeito usava palavras muito complicadas, aí disse que o próprio membro da banca chamou ele e falou assim, mas pera lá, numa pergunta, por que você fala tão complicado assim? Ele falou, porque eu penso complicado. Aí disse que o orientador olhou para ele e falou assim, pois se você falasse simples, a gente ia entender a simplicidade do seu pensamento. Aí ele logo lembrou uma carta do Balzac, disse que o Balzac escreveu uma carta para o amigo, e disse que a carta foi longa, que é uma carta muito descritiva, tudo, aí no final diz que ele termina dizendo assim, olha, desculpa por ter escrito uma carta tão longa, é porque eu não tive tempo de fazê-la mais curta. Porque normalmente quando o simplificar o pensamento simplifica que você tem um conhecimento muito mais amplo do que aquele que complica o pensamento. O poder de síntese é uma arte. É uma arte e haja vista o Twitter. Tô usando a brincadeira, mas assim, eu acredito que o poder de síntese é fantástico. Quando você consegue botar suas ideias, né, de uma forma sintética, é fantástico. Se for Sardenberg, deixa eu me aproveitar. Eu acho um exemplo do que a gente está falando. Ele é o cara. Eu sou super fã. Há quem não goste, óbvio, né? Mas assim, é um cara super culto, um cara que tem uma formação fantástica e que consegue, com brilhantismo, simplificar tudo, deixar tudo de uma forma tão natural, tão coloquial, sem perder a seriedade, sem perder o poder da informação, mas consegue fazer isso com brilhantismo. Acho que é um case, porque assim, não incluo nesse rol, assim, eu me pego muitas vezes com dificuldade de fazer essas coisas que eu estou falando, mas eu acho que ele traduz isso que eu estou falando. Assim, acho que dá para você falar de tudo, atingindo todo mundo, mas de forma mais simplificada, de forma mais inteligível. Eu acho que isso é exercício, isso é brilhantismo. Quem consegue, parabéns. Eu só sinto falta do Renato Machado na CBN. Show de bola. Muito bom. Pode falar. Eu queria deixar um pouco de lado esse lado profissional e fazer uma pergunta para os dois relacionada à opinião pessoal. O que vocês acham dessa montanha de informações vindo tão rápido e de tantas formas? Talvez até dessa forma mais curta, dessa informação mais rasa. Ser chegada de
tão rápida ao ser humano que ele não tem mais interesse de ir buscar de fato a informação. O que você acha que isso dificulta um pouco a pessoa saber a informação, né? E eu queria saber a sua opinião sobre isso e também sobre... Porque eu aprendi, como fazer um trabalho, assim, você tem que pegar um tema que, de fato, tem importância para a sociedade, não pessoalmente. E eu queria perguntar sobre os sites de fofoca, se isso tem importância para a sociedade. O que você acha? Vou começar com essa última, porque eu cheguei a falar um pouquinho agora há pouco sobre isso. Eu fiz um master em jornalismo um tempo atrás e uma das disciplinas que a gente tinha era o direito da comunicação. Eu tinha um professor muito bacana, ele é um cara muito inteligente, e a gente discutia muito isso, porque os exercícios que ele passava para a gente identificar o que é interesse, o que não é interesse para a população. Se você conseguir responder essa pergunta, está resolvida a questão, porque assim, há interesse, se eu fizer a pergunta, há interesse para a população, e eu responder sim, aquilo é notícia. Se eu disser não, vivo sem isso, sem saber disso, não tem interesse. Só que esses sites de fofocas, eles me encabulam, assim, eu fico realmente impressionada de ver a coisa rasa que eles trabalham, assim, a falta de critério, a falta de... assim, acho que aquilo ali realmente é algo difícil de ser feito, eu não conseguiria. Acho até talentoso quem consegue, porque é tão sem embasamento, tão sem conteúdo, que me preocupa realmente. Quando você lê uma coisa daquela, você para e pensa assim, o que isso acrescentou na minha vida? Saber que a Nicole Balls foi para a academia com, sei lá, com a barriguinha trincada, são até as expressões que se usam hoje, por exemplo, nos sites de vovó, com a barriga trincada, fulano emagreceu tantos quilos. Então, assim, as coisas hoje estão se resumindo a isso. Eu acho lamentável. Não estou demonizando, não estou pregando o fim, mas assim, eu acho que tudo dá para ser feito com qualidade. Acho que as coisas estão sendo niveladas muito por baixo e isso é de doer, é lamentável. Não consigo, sabe, assim, conceber esse tipo de informação. Acho que isso não é informação, acho que o ponto é esse. O que é informação, o que não é? Isso não é informação, é a minha opinião, isso não é, senão não acrescenta nada. A sua outra pergunta, perdão, eu me perdi. Sim. É complicado. Você tem acesso a tanta coisa o dia todo. Você senta na frente do computador, você pincela coisas, né? E eu observo assim, dentro de casa, com as minhas sobrinhas, não tenho filhos, mas minhas sobrinhas eu vejo. Para você fazer um adolescente botar um livro na mão, é uma coisa do outro planeta, né? Mas vai procurar essas coisas pinceladas. Sabe de tudo. Tem acesso a muita coisa, mas ao mesmo tempo, tem uma dificuldade tremenda de aprofundar, tem preguiça, né? Essa preguiça generalizada, assim, essa preguiça de buscar. Uma exemplificação que eu trago também, por exemplo, o Jornal Daqui. Vocês conhecem, todos conhecem o Jornal Daqui. O Jornal Daqui nada mais é do que um resumo, um supra-sumo do resumo do Jornal Popular. Mas aquilo vende, aquele jornal tem uma tiragem que vocês encabulam. É uma das maiores tiragens do Brasil. Não estou falando de Goiás, porque Goiás obviamente, mas uma das maiores tiragens do Brasil. É case de sucesso, constatado por institutos de verificação de audiência, é o Jornal Daqui. Você pode passar em qualquer terminal. As pessoas estão com um Jornal Daqui na mão. Por quê? Porque a notícia é desse tamanho. Né? Elas passam o olho ali e tal, e para elas aquilo é suficiente. Isso eu estou falando da massa, né? Para elas aquilo é suficiente. Mesma coisa a gente vê nos sites, enfim. Essa coisa do isso me basta.
eu vejo com preocupação. Porque, assim, não sei, eu me considero uma curiosa. Eu sempre tenho uma interrogação ali na frente. Eu acho bacana isso. Você lê alguma coisa e fala assim, e o que mais, né? As pessoas não. A maioria da população, aquilo ali é suficiente. Basta. E o porquê disso acontecer, aí eu já não saberia te responder. Eu acho que é a forma fácil, né? A coisa mastigada, a forma mais leve, mais fácil de você consumir alguma coisa. É não questionar. Isso é triste, porque uma sociedade que não questiona, ela vai parar onde, né? Mas eu penso que seja isso. É a facilidade, é a praticidade de você passar o olho ali e fingir que está informado. Você engana você mesmo, né? Isso para mim é suficiente. E aí? Exatamente. Eu já fui mais crítico. Com o passar do tempo eu fui percebendo uma coisa: isso é uma realidade posta sem volta. Nós estamos num tempo que é tudo muito rápido. Tudo muito rápido, tudo muito dinâmico. A gente, na verdade, não tem mais tempo, né? Não existe mais o tempo. Esses dias eu parei para pensar nisso, porque a gente não tem mais tempo de nada. Ontem foi sexta-feira. Ontem eu acordei, dei aula, almocei, dei aula, mudei de faculdade, dei aula, cheguei em casa, fui preparar as coisas. 2 horas da manhã eu falei assim, vixe, deixa eu ler o Marco Civil da internet. E acordei às 5h30. E vim correndo para cá porque eu tinha que arrumar tudo. Agora é que eu parei para sentar e começar a pensar. E nesse meio do caminho eu li várias notícias. Na verdade, menos do que eu deveria, porque, não sei se vocês já repararam, essa história das headlines, o sujeito abre, quando ele lê mais notícia, quando ele vai acessar o e-mail dele, coloca lá o Yahoo, a gente vai ter aquelas notícias de capa, ele nunca clica em nenhuma, mas ele sabe de tudo. Porque enquanto ele está digitando a senha dele, ele já viu todas as notícias ali. E eu faço isso direto, não porque eu quero, porque eu vou acessar o e-mail, às vezes não dá tempo, mas às vezes eu estou no intervalinho de aula, eu pego o celular ali, eu sou até meio antipático, né, Vitor? Eu não sou muito de conversar com o povo, né? Que ele intervalinho e fala, deixa eu ler aquela notícia que eu abri no e-mail. Agora, o problema não é nem a pessoa não se informar da maneira completa, isso está criando um efeito típico da internet, que é um efeito já muito nítido. Se você der 2 páginas para uma pessoa, ela não consegue ler. Ela não consegue. Não é assim, porque ela não quer. Na metade da primeira página ela já não tem atenção mais, ela já não foca naquilo. Isso é uma questão de exercício. Brigo tanto, né? Questão de exercício. Olha, eu tenho que te contar uma coisa. Eu já fui demitido uma vez de uma faculdade de Direito. Na verdade, eu coloquei meu cargo à disposição, porque eles me chamaram um dia e falaram assim, professor, tem alguma coisa errada. O senhor está pedindo leitura demais dos meninos, eles não têm tempo para ler isso tudo. Eu falei, realmente, tem alguma coisa errada. A coordenação me chamava para falar isso, tem alguma coisa errada. Eu falei, no outro dia tinha outro professor na minha sala de aula, eu preciso contar isso, né? Então, assim, isso é a deturpação. A deturpação, o conhecimento, gente, ele não pode ser oral. O conhecimento, ele é majoritariamente transmitido pela escrita. Porque a oralidade, ela simplifica, e o objetivo dela é esse. Então, e não só isso. Existe uma necessidade de estudo linguístico, a questão da interpretação, que é uma coisa, quando meus meninos aqui estão vendo uma aula minha, eles estão vendo a minha visão daquilo, apesar de que a última coisa que eu quero mostrar na sala de aula é a minha visão, né? Acho que tem muita gente aqui que não tem a mínima ideia do que eu penso, né? Porque acho que o grande exercício é fazer com que as pessoas pensem, mas para isso tem que ter conteúdo, e o conteúdo é buscar assim, por exemplo, a gente agora há pouco falou na questão da justiça, será que isso é justo? A primeira coisa que eu pergunto para os meninos, o que é justiça? Justo para quem? Como? Onde? Então, assim, e é curioso, esses dias uma professora virou para mim e falou assim, poxa, mas ele pediu para os meninos lerem John Rawls. Eu falei, você quer que eu peça para eles lerem o quê? O gibi da Turma da Mônica? Nossa, não tem que ler. Mas não entende, então lê de novo se não entende. É assim que a gente forma o conhecimento, é assim que a gente forma. Só que a internet é inclusive texto, o poder de síntese hoje está absurdo, e não é porque é fantasticamente inteligente, não. Eu tenho alunos brilhantes, eu peço assim, faça uma síntese de determinado assunto. O assunto tem 50 páginas, ele aparece com 3 parágrafos para mim. Esse aluno é brilhante, ele merecia um prêmio Nobel de jornalismo, porque ele conseguiu sintetizar ali, sabe? Ele precisa de literatura, não sei, alguma coisa ele tem que ganhar. Mas não é porque eles não têm capacidade hoje em dia, mesmo a escrita. De vez em quando a gente não entende. Eu, por exemplo, essa história de WhatsApp, de vez em quando eu vejo em grupos, assim, o pessoal manda uns negócios e eu falo, que diacho é isso?
Tem umas siglas que eu falo, o que é isso? SDV, DDB. Eu falo, mas como assim? Sabe, isso é alguma sigla governamental? É alguma, sabe? Que eu conheço, FBI, CIA, né? Essas eu não conheço. Só que isso, infelizmente, é uma realidade sem volta. Eu também penso que seja sem volta. Eu sou uma chata por natureza, assim, você falando de língua portuguesa. Eu sou uma apaixonada pela língua portuguesa e eu me irrito profundamente com essas coisas. E aí eu fico pensando, onde vai parar? Daqui a 10 anos, daqui a 15 anos, como vai estar? Porque não venham querer me dizer que isso não atrapalha na redação, porque atrapalha sim. Estou vendo a hora que numa redação de vestibular o cara bota lá VC, SDD, enfim. Mas assim, eu acho isso de uma preocupação tremenda. Eu tenho uma grande preocupação com isso, realmente. E você dizendo sobre essa questão de faculdade, eu dei aula em faculdade um tempo atrás, e a primeira banca de TCC que eu fui participar, a gente teve que reprovar a menina. Eu falei, caramba, mas como assim, né? Não vou ficar estigmatizada aqui como a pé fria da banca. Mas assim, eu vi uma situação ali que parte da banca queria aprovar a aluna porque dizia que aquilo ia traumatizá-la. Eu falei, traumatizar não, ela tem que aprender a fazer. O material que ela apresentava era de uma pobreza tão absurda, e não era uma pobreza só escrita, era uma pobreza na apresentação. Ela, na verdade, ela fez um picadinho, uma miscelânea de coisas. Às vezes de cortar. Olha, eu assim, na verdade, essa questão comercial é algo que eu procuro interferir o menos possível. Porque a gente brinca que o departamento jornalístico e comercial vive em atrito, porque a gente está defendendo ali mais espaço, por exemplo, o editorial. Você tem pena muito com isso, e se vocês ouvem, eu faço aqui já até um pedido de desculpas, porque a gente ouve muito essa crítica que a CBN hoje está tocando muito comercial, e é verdade. E essa verdade aí me faz ter conflito com a área comercial, porque eu defendo mais espaço para o editorial, entendeu? Mas já ouvi muitas vezes, quem paga seu salário é o comercial, né? Então é uma briga constante, tá? Eu estou falando isso daí porque eu vi essa briga no dia a dia. Mas nunca aconteceu, e assim, nunca aconteceu de cortar. O anunciante fala, não vou mais anunciar com você porque houve esse. Mas pressão eles fazem. É tipo se colar, colou, entendeu? Se colar, colou. Agora, nos dias de hoje, é até meio, né, imbecil a pessoa ter coragem de se expor para cobrar esse tipo de coisa. Mas acontece sim. Acontece. Bom, gente, pelo adiantado da hora, eu vou fazer só um comentário em cima do que o Vitor falou. O simples fato do Constituinte ter colocado essas duas liberdades em artigos diferentes só nos mostra que as responsabilidades são distintas. Ponto. Isso é muito nítido, a Constituição não tem ponto sem nó, não tem nada que está ali por acaso, à toa. Se aquilo está ali tem uma razão de ser, e se estão em lugares distintos é porque tem uma razão de ser. Então é diferente. Acho que isso é o principal. A gente não pode tratar a liberdade de imprensa como uma liberdade de expressão individual e vice-versa. Elas têm que ser analisadas de forma distinta. Acho que a mídia tem muito mais responsabilidade que o indivíduo nessa questão da responsabilidade civil. Bom, gente, já são 1h10 da tarde, né? Nós ainda temos sorteios para fazer. Eu quero, assim, de novo, de antemão, agradecer a presença de todo mundo. Hoje foi um dia cheio de problema, né? Até eu tive que chegar mais cedo, porque na hora que eu cheguei, assim, eu tenho que agradecer sempre, porque eu tenho um grupo de pessoas que me ajuda muito aqui, mano. E todos voluntários, tá? Inclusive eu. Você vê, o Jorge hoje ficou por conta, e quando você estava falando, eu estava sempre fazendo sinal de alguma coisa, porque a nossa gravação teve problema, o ao vivo só está transmitindo o áudio, tá todo mundo escutando, a gente, mas ninguém está vendo a gente. Desse jeito eu não consigo concorrer com o William Bonner de jeito nenhum, né? Aí também é boicote. Eu acho que isso é censura. Eu acho que isso deve ter sido de propósito. Alguém bloqueou o nosso vídeo na internet para não correr o risco. Eu acho que é comigo.
Mas eu tenho que agradecer, as meninas estão sempre à disposição. A Mônica está aqui até agora tirando foto da gente. As duas Fabianas estavam lá controlando a entrada de vocês, né, para emitir o certificado. Todo mundo voluntário. Teve algumas delas que chegaram aqui, inclusive antes de eu chegar, já estavam aí esperando. Então, o Jorge controlando o computador. Todo mundo assim é sempre muito solícito. E agradecer principalmente aqueles que frequentam, né, que independente de ônibus, independente de horário, tem gente que chegou aqui às 8 da manhã, são 1h10 da tarde e está aqui até agora. E o objetivo do evento é esse, né? Trazer quem quer vir, trazer para debater, e é um debate aberto. Eu brinco sempre com todo mundo que a gente nunca sabe o que vai acontecer aqui. A gente nunca sabe o que vai acontecer aqui. Eu sempre durmo na tensão antes de um direito em cartaz. Porque eu sempre fico pensando o que vai acontecer ali. Se você pegar os vídeos das nossas 10 edições anteriores, nunca tivemos uma repetição. Em todos os sentidos, inclusive no layout. Inclusive, não, e graças a Deus, hoje nós tivemos, você vê, com a greve do ônibus, nós não tivemos uma frequência. Mas já aconteceu da gente ter que usar 2 outras salas além do auditório, porque não cabia aqui dentro. Então, a edição que vem é a edição de aniversário. É uma edição comemorativa. Então, você de antemão já está convidada, porque nós vamos enviar um convite para todos os ex-debatedores comparecerem. Nós vamos ter uma comemoração especial, vai ter todo um evento diferente. Eu vou anunciar algumas mudanças, porque além de comemoração, vai ser um evento de encerramento. A gente encerra essa versão do Direito em Cartaz. Mas não quer dizer que ele acabou, a gente encerra essa versão. A partir de agosto nós temos Direito em Cartaz 2.0, completamente diferente. Totalmente reformulado. Totalmente. Cenário novo, tudo novo. Estou entrando lá depois que o William Bonner mudou, eu tenho que mudar também, senão não tem como concorrer. Se eu ficar na mesmice, ele mudou agora, então eu tenho que mudar também. Então a gente muda tudo. Não, o William Bonner eu não quero trazer, que não, eu não quero dar ibope para ele, não. Senão fica desleal. Para quem não sabe, gente, para quem está aqui pela primeira vez, uma vez por mês nós fazemos esse Direito em Cartaz. Para vocês receberem as informações de debate, de tema, de filme, existe lá no site direitoemcartaz.com.br, no lado direito, um campo para você colocar seu e-mail e receber a newsletter. A newsletter é disparada uma vez por mês, não tem spam, a gente não fornece esse banco de dados para ninguém. É só realmente para informar os eventos, os cafés filosóficos, os Direito em Cartaz, sempre uma vez por mês. Tá? Então quem tiver interesse pode ir lá, e o nosso Facebook também, que é o facebook.com/Direito em Cartaz, que é a responsabilidade do Jorge tomar conta dele também. Então ele criou o Facebook para a gente lá, a gente inclusive faz alguns debates. Por exemplo, provavelmente até segunda-feira a gente já deve ter algum assunto para debater sobre o Direito em Cartaz de hoje. Então a gente sempre solta alguma polêmica ali para continuar, para fazer com que o debate seja permanente, né? Que é esse, afinal de contas, o nosso objetivo de acordar cedo nesse sábado é justamente isso, é trazer as pessoas para um debate mais profundo, sair das headlines das notícias, né? Então eu queria agradecer a sua presença aqui, Marina. É sempre assim, um presente de grego esse convite, né? Olha, sábado cedinho nós vamos estar lá e você não vai almoçar antes das 2, né? Esse é o convite. Na verdade, essa parte do não almoçar depois das 2 a gente deixa para contar depois, né? A gente só conta primeiro que começa às 9. E passar agora para o sorteio, e esse sorteio vai envolver aqui a canequinha, que é uma novidade, e nesse ponto eu queria agradecer a Rejane da Dias em Cena, que foi a nossa parceira nessa confecção das canequinhas. Posso agradecer? Eu queria muito agradecer ao convite, dizer que foi muito bom, assim, um prazer mesmo estar aqui, parabenizar a Exu por essa iniciativa, acho super bacana. E acho que para vocês é sempre muito interessante, enriquecedor. E a iniciativa é muito bacana mesmo, Frederico. Porque eu acho que os assuntos não se esgotam, né? E tem sempre pontos aí para a gente discutir. Essa questão de eu ter acordado cedo, para mim não é problema nenhum. Se eu não estivesse aqui, eu estaria trabalhando. Então, não alterou a minha rotina. Infelizmente, eu não tenho essa possibilidade de ficar dormindo todo sábado, não é bem assim. A vida de jornalista é triste, é dura, mas estou à disposição de vocês, se precisarem de qualquer coisa na rádio também, fiquem à vontade, a gente está sempre lá disponível para qualquer coisa que a gente possa ajudar. E aceito demais o convite para vir na próxima edição aí de aniversário. Na edição 2.0 eu vou atrás de você de novo. Perfeito. Para a gente marcar um novo.
Para quem quiser as fotos mais rápido, gente, depois vão estar lá no Facebook da Dias em Cena, né? Se vocês procuram lá Dias em Cena. E para quem tiver em comissões de formatura, tá aí a indicação também, é sempre uma alternativa procurar Dias em Cena para organizar a formatura de vocês, né? Então lá no Facebook vocês podem conseguir essas fotos. Eu vou passar para o sorteio agora e aproveitar para a Mariana entregar os brindes para vocês. Deixa eu só buscar aqui o... Delson Júnior, tá aí? Ah, mas então um tinha que vir, né? Esse é o sorteio do Facebook, tá, gente? Da obra do Facebook. Vamos tirar foto? Essa foto é pra você, inclusive. Só explicar esse próximo sorteio, Marina. Esse evento aqui é um evento, na verdade, gratuito e que não tem apoio financeiro de ninguém, né? É um evento que, na verdade, o único apoio que a gente tem, de fato, é a presença de todo mundo. Então, agora a gente tem alguns parceiros que acreditam no evento, mas não sem financeiro, né? A editora Atlas, por exemplo, quando tomou conhecimento desse evento, falou assim: olha, a única coisa que a gente quer é mandar uns livros para você sortear para os seus alunos, para que eles tenham acesso a algumas obras específicas. Então, todo evento a gente sorteia aqui algumas obras, e agora também a canequinha que a Dias em Cena mandou pra gente. Fala a verdade, foi com charme, não ficou? Não, essa é sua. Essa é sua. Essa é sua. Eu pensei, falei assim, olha, esse negócio vai ficar um charme aqui, viu? Olha só, que bonitinho. Muito lindo. Então agora nós vamos sortear mais um livro que a editora Atlas mandou pra gente, que é o livro, a obra Obrigações Propter Rem, Aspectos Teóricos e Práticos. E aí nós vamos voltar aquele sorteio que a gente sempre faz no site do evento mesmo. Natália Fernandes Silva. Deus seja louvado. Ei, Natália. É que vi. Suzana. Essa é a imprensa marrom do Direito em Cartaz, vai sair a fofoca amanhã. Gente, agora é esse próximo livro, para ver como isso aqui acaba virando uma corrente do bem, né? Esse próximo livro foi, quem trouxe pra gente foi uma aluna nossa aqui do segundo período agora, né? Suzana, né? Suzane. A Suzane da vez passada trouxe até chocolate pra gente sortear. Dessa vez ela diminuiu a coisa e trouxe um livro só, né? E o problema é que quem ganhou o chocolate da outra vez esqueceu o chocolate no carro e virou sopa. Mas hoje nós vamos sortear, ela trouxe pra gente aqui o livro Ética. Olha só que interessante, Ética, tudo a ver com o assunto, né? E ainda acompanha um vídeo CD. Urubatão, você tá... Terceira vez que você ganha. Foi ele que deixou o chocolate no carro, inclusive. Então esse prêmio vai pro Urubatão. E agora vai a canequinha, né? Mas eu vou falar pra você, na hora que ele sortear, eu acho que é o dia de sorte dele. Ele vai falar assim: por que não dá um livro pro Urubatão, que ele tá em todos os direitos em cartaz? Não, na verdade o Urubatão merece, porque tem dia que quando ele chega às 8 a gente assusta. Porque normalmente ele chega às 7h30. O Urubatão é... Hoje ele chegou um pouquinho, mas ele tá aqui em todos, nunca perdeu um. Agora nós vamos passar pro sorteio da canequinha. Então vamos lá pra gente sortear uma lembrancinha aqui do Direito em Cartaz. Na edição que vem nós vamos ter mais sorteios. Se depender de tudo que eu estou preparando, nós vamos sair daqui às 4 da tarde na semana que vem. Vamos ver, agora parece que o negócio embalou, né? Isabela Miranda Silva, olha só! Uma representante da PUC nos sorteios, né?
Eita, tá vendo? Tava reclamando. Gente, muito obrigado pela participação de todos vocês, pela paciência de ficar aqui até essa hora. E aí, dia 7 de junho, eu estou esperando vocês para a gente assistir mais um filme, debater e comemorar também. Tá? Dia 7 de junho. Sim, o filme nós vamos assistir A Onda. A Onda. Então, e o debatedor vai ser o professor Vitor, que foi o que fez a participação aqui, né? O professor também. Muito obrigado, gente. Até o dia 7 de junho.